30. Senhoras e senhores, senhor presidente, também convidados acompanham nesse plenário em vossos lares, meus cumprimentos. TVL, solicito que solte o vídeo que eu pedi, fazendo um favor. E por essa razão, no pleito de 2012, eu identifiquei 3 potenciais candidatos a prefeito da cidade do município de Blumenau, e Napoleão Bernardes, então vereador na Câmara Municipal de Blumenau, Santa Catarina. Esses 3 candidatos, eu expus a situação e a possibilidade dos 3 virem a vencer a eleição. Apresentei isso a Fernando Cunha Reis, e ele então definiu, estabeleceu uma contribuição de R$500 mil para cada um dos candidatos. E Napoleão Bernardes era conquistador. Isso, governos. Isso lá em Blumenau, você se encontrava com eles lá, já fizeram lá. Isso foi sempre eu estava lá e encontrava com ele. Provavelmente foi na imobiliária que ele tinha lá. Ele tinha uma imobiliária, Orbe, e eu devo ter ido lá. Como também me encontrei com ele em cafés lá, então, mas provavelmente nesse dia tenha sido lá. Que endereço foi dessa imobiliária? Eu teria que visitar a Avenida Brasil. Eu teria que ver. Que bairro? Ponta Aguda. Ponta Aguda? Certo. O senhor pode descrever como é que é o local da sala? Era uma imobiliária muito simples, em que tinha uma recepção, uma entrada e logo ali atrás tinha uma sala de reunião. E às vezes você vai receber clientes, vai imobiliária. Uma coisa bem simples. Imobiliária, como é que é? Imobiliária da sala de reunião. Mesa com nossa aqui. Então, isso estava em Blumenau e aí eu pedi se eu podia me atender na portal da cidade. Liguei para a imobiliária dele, sabe, para mim, na estação. Isso é a parte de Eu ter ligado para o hotel. Da Plaza Capital. Cidadão que me acompanha através da TVL, para que vocês entendam, esse processo foi a delação com relação à situação em Blumenau. E tem muita gente que acha que esse processo extinguiu, acabou, está em banho-maria, e não é isso, né? Nós sabemos que não é isso, né? Como eu não tenho cargo no governo, não devo nada para o governo, voto com a minha consciência limpa aqui, não precisei, não estava aqui também para votar o reequilíbrio, que seja a situação até mesmo de 130 milhões na época Foz do Brasil, e aumentou, inclusive, a taxa do esgoto, o tratamento de esgoto em 117% na cidade de Blumenau. A comunidade hoje paga quase 2 vezes mais do que paga de água para o tratamento de esgoto, e é você e eu que pagamos. Então, veja bem, né, todo o processo, a forma em que anda e as coisas da forma que estão caminhando. E aí, senhoras e senhores, você acompanha Blumenau, né, o centro de Blumenau, parece que está tudo mil maravilhas, uma tranquilidade na cidade de Blumenau, né? Mas daqui a pouco eu vou falar sobre os nossos bairros. Então, senhoras e senhores, cabe nós refletirmos como está a nossa cidade. Foram 130 milhões de reais que foi passado para a taxa de esgoto e você e eu pagamos na taxa de água. E tem gente ainda que fica rindo, fica feliz, né? Políticos que têm os cargos do governo, inclusive o que a gente vê aqui de gente de cargo do governo que era para estar nas suas secretarias não estão. A hora que eu fazer requerimento vai sair gente aqui
pelos fundos da porta, né? A não ser que o Tonete aí consegue uma saída espetacular, como ele disse que eu tenho aqui, uma saída para poder me escapar da questão aqui. Mas é verdade o que eu estou falando. É verdade, senhoras e senhores, é verdade. As coisas estão realmente cada vez mais difíceis. Nós precisamos olhar a cidade como num todo, com atenção, porque as coisas estão difíceis. As coisas estão difíceis, senhoras e senhores. Nós precisamos, sim, dar uma atenção à forma em que andam os processos de licitações, acertos de concessões no nosso município, a CPI dos ônibus também, que não foi possível sair aqui, e tantas outras. Senhor presidente, meu tempo excedeu, eu peço mais 2 minutos, fazendo favor. Vai conceder a parte ou não? Se me conceder 3 minutos. A parte é ao vereador Zeca Bombeiro e depois dou mais 3 minutos. Vereador Jovino, já que o senhor falou no passado, e no passado eu fazia parte desta casa, como faço até hoje, era vereador no passado, eu tenho certeza, e pode consultar, que eu votei contra a Foz do Brasil, não me vendi, não me corrompi, mas o senhor votou favorável, Jovino? Muito me estranho, o senhor votou favorável à vinda da Foz aqui na época do João Paulo. Claro, o senhor votou favorável à Foz do Brasil para entrar aqui, a Odebrecht para entrar no município de Blumenau. Eu votei contra e dei meu discurso dizendo que em defesa do povo, em defesa da segurança do cidadão, eu iria votar contra. Eu votei contra. Agora, muito me causa estranheza os fatos. O senhor hoje vinha aqui acusar o prefeito Napoleão votando a favor da Foz do Brasil. Mais 3 minutos, senhor presidente. Mais 3 minutos. Vereador Zeca Bombeiro, Vossa Excelência estava nessa casa sim, e sabe que tanto eu, quanto o prefeito na época, também votamos favoráveis, porque não sabíamos, né, que tinha tanta falcatrua, que tinha tantas questões complicadas que viriam aparecer no futuro. Naquele momento, nós entendíamos que o projeto era bom para a cidade e não se falava em 117%, mas muito abaixo disso. Para explicar para Vossa Excelência, que deve entender também o assunto. Mas, senhoras e senhores, prefeito Napoleão Bernardes, quando eu estou nos bairros da cidade e falo sobre a questão da delação, falo sobre o processo em que essa casa vem passando projetos aqui, sem ter mesmo a deliberação de onde vai aplicar os recursos. Vou dar um exemplo aqui. Os recursos que foram deliberados na última sessão, de quase 50 milhões de reais, é para o terminal da Velha, ou que seja Água Verde e Itopava Central, que nem o recurso então estava garantido ainda. E aí essa casa vota favorável. E não veio o vereador Marcelo Lanzarin, que falou também aqui, não veio um recurso para a saúde, não pensaram na saúde. E aí a fila aumenta a cada dia. Agora quero deixar claro que o prefeito precisa sim administrar a cidade de Blumenau. Para você que mora onde tem o calçamento, onde tem o asfalto, onde tem a lama, onde tem o pó, eu quero deixar claro para você. Não tem mais hora-máquina, não tem mais tubos, não tem mais lajota para conserto, não tem mais cimento, não tem mais macadame, ou macalama, como fala o vereador Adriano, que é pura verdade, e assim por diante, senhoras e senhores. A cidade está um caos. E nós estamos simplesmente no mês de outubro. Tem outubro, novembro e dezembro, 3 meses. Como é que vai ficar a cidade de Blumenau, senhoras e senhores? Como é que vai se administrar uma cidade tão grande quanto essa? De um povo ordeiro, trabalhador, e que cobra do governo, no mínimo, que as necessidades básicas do cidadão seja atendida. A fila de espera para fazer patrulhamento de rua, para troca de tubos, bocas de lobo, tapa-buraco, troca de grelha, e assim por diante. O secretário não sabe mais o que fazer. Hoje, por exemplo, eu estava às 14h30, próximo à parada 1, com o representante da secretaria, ele disse: Jovino, nós não temos dinheiro. E as casas estão sendo invadidas por fortes chuvas. E aí a comunidade fica a padecer. Realmente nós precisamos cobrar e cobrar com muita frequência. Porque não podemos admitir que venham empresas para Blumenau, permissionárias e assim por diante, tomam os espaços, levam o nosso dinheiro, tudo de fora, como também aconteceu no Samay. Eu lamento essa situação e vou cobrar e vou mostrar mais vídeo ainda nessa tribuna.